Bom dia, meus amados. Temos ainda grandes coisas para acontecer nesses 2 meses, né, que falta para acabar o ano, e algumas coisas importantes ainda no ano que vem, 2023, porque nós temos essa tal de janela do tempo dos 50 anos finais das mudanças, que é de 1975 até 2025. Pelo que a gente recebe meio que enigmático, porque não é uma coisa muito clara, porque nós não podemos saber a verdade ainda, porque não está na hora. E eu não seria capaz de guardar um segredo se viesse uma canalização me dando uma informação fantástica, né? Então, por isso a gente também não pode nem receber. Mas existe um ponto chamado do evento final, que vai acontecer dentro dessa janela. Quando acontecer esse evento, todos vão perceber que algo grandioso aconteceu. Aí nós teremos certeza que realmente a chapa virou, como se diz, né? Clareou tudo. Até as nossas consciências vão ser libertas dos véus. Mas até lá nós temos esses outros eventos secundários, que são muitos. E nós temos um acontecendo agora, que é isso que me leva ao tema de hoje. Podia dar esse título para esse tema de hoje: a queda das comunicações. Porque as comunicações, elas estiveram sempre dentro dos interesses do grupo que controlava a humanidade. Esse grupo que controlou a humanidade, já escrevi sobre isso, já falei, né? São seres que vieram de fora da Terra e não eram aqueles que vieram aqui para experienciar a dualidade. São almas que vieram como invasores, né? Almas, né? A maioria delas do sistema de Orion, né? Aí entra aquelas famosas famílias galácticas, né? Os arcontes, reptilianos, draconianos, aqueles outros do sistema de Rigel, enfim, né? Os Greys, um monte de raças que são raças satânicas, né? Inclusive tem um planeta uma estrela chamada Satã, lá no Orion também, né? Por isso que a palavra satânico vem de lá, né? Mas tem outras denominações que são piores que isso. Essas raças malignas, elas invadiram a Terra. Elas vieram como invasores, como predadores. Elas não vieram com planos como todas as nossas origens cósmicas de almas, de famílias que vieram aqui experienciar a dualidade, que são almas que vieram da luz, né? Os humanos. Eles dominaram a humanidade em todos os sentidos, mas chegou um ponto que eles começaram a ver que eles podiam ir mais além. Então eles começaram a criar híbridos através das tecnologias, porque eles têm tecnologias, elas eram super almas, né? Que os anjos caídos são almas elevadas que caíram, eles têm conhecimento, eles não perderam o conhecimento por ter enveredado pelo caminho do mal. E eles fizeram, através das suas tecnologias, criaram raças humanas híbridas com o DNA reptiliano, por exemplo, né? Porque daí com esse corpo emocional, porque nós somos um pacote de corpos, né? A gente só conhece o físico, mas e os outros, né? Se a gente soubesse que o corpo emocional é muito mais importante que o físico. O corpo emocional do híbrido, ele não tem emoção como nós temos. Ele tem sangue frio, ele não se emociona, ele só tem desejo de poder, ambição. Então, para poder dominar a humanidade mais de perto, eles criaram essas raças, esses híbridos, e eles foram se apoderando de todos os poderes. Aonde tem um cargo. Eu já vi gente brigar por cargo que não ganha nada. Para presidente de uma PAI, de um clube, de uma escola, onde que não tem nem remuneração. Brigam de se pegar pelas orelhas, né? Por quê? Porque não importa, o que importa é poder. Poder, 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 poder. Poder sem limite. E assim a humanidade enfrentou esses últimos 25.920 anos, que é o calendário maia, que é um ciclo, né? Pleiadiano,
o tempo que o nosso sistema solar leva para dar a volta ao redor de Alcíone, o Sol central das Pleiades. 25.920 anos, dividido em 12 eras de 2.160 anos. Né? Finalizou esse ciclo, chegou o tempo que o Criador disse, basta, chega. Vocês foram longe demais. Como é dito em parábolas, né? O Criador ouviu o clamor do seu povo, porque o povo da terra está cansado de ser subjugado. 25.920 anos. Quantas encarnações nós temos? Em média, uma a cada 100 anos. Então temos, cada 1000 anos, 10, 25, 250. Poxa vida, você passou em média 250 encarnações aqui sendo explorado, escravizado. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque quando você vivia no tempo das cavernas, você tinha um certo controle, mas era muito pouco, né? Agora não, agora você não faz um passo sem o controle. E essas entidades, elas fizeram um esquema chamado grade, que não tinha mais para onde fugir. Você não escapa dos tentáculos desse polvo maligno. Então, as mídias, as comunicações, embora muitas delas foram trazidas por pleiadianos, como a própria internet, nós temos informações concretas que foram trazidas. A descoberta e o desenvolvimento da internet foi tecnologia pleiadiana. E eles se utilizaram dessas tecnologias, se adonaram, né? Mas ela vai servir também para ser a derrocada final deles, que nós vamos ver isso bem facilmente logo mais, né? Eles se adonaram das comunicações porque a comunicação se transformou no braço principal desse polvo, porque ele domina tudo, a informação, a desinformação, o convencimento, a distribuição de mensagens que interessa ao grupo dominante. Não tem nada. Se você não ouvisse nada, você seria uma pessoa pura, porque você não se contamina. O grande veneno destilado pelo polvo vem através do braço da mídia e vai direto na tua cabeça, no teu cérebro, nos teus neurônios. A tal ponto que a humanidade, de um modo geral, sofreu uma lavagem cerebral, uma dominação. As pessoas foram realmente chipadas, como se diz, implantadas. Implantes de controle mental, inteligência artificial. Eles dominam através da má informação, se transformando em verdades aquilo que era uma mentira, né? É o que a gente está vendo agora, né? Então nós falamos desde 2016 que as mídias iriam um dia trocar de dono. Precisa trocar de dono. Trocar de mão, né? Mas a coisa começou de uma forma diferente. A mídia vai ser a última coisa. Primeiro tinha que eliminar as cabeças da pirâmide, né? As entidades extrafísicas, aqueles arcontes, os reptilianos, draconianos, aqueles que estavam nas profundezas dos abismos, na escuridão total, né? Aqueles que realmente comandavam toda essa grade maligna. Famílias galácticas da Confederação tiveram permissão para começar a cercar o planeta Terra e fazer as suas bases e começar a realmente remover essas entidades. Então começaram pelas cabeças e vieram vindo. Nós viemos comentando isso nos áudios não, porque foram só este ano os áudios, né? Antes não fazia áudio. Nos textos anteriores, desde 2016, 2017, mais ou menos conforme vinham as informações. As entidades do mal estão sendo removidas lá no plano astral, né? No plano astral da Terra, e veio vindo e chegou até que uma época ali, uns 3, 4 anos atrás, a gente começou já a falar, porque vinham as informações, né? Começamos a escrever lá nos textos. A limpeza está sendo feita agora no umbral. Umbral tem alto, baixo e médio, né? Então são várias faixas. E começou e veio vindo, aí chegou um tempo que a limpeza estava numa faixa
próxima já da crosta terrestre. Até foi falado algumas vezes uma faixa, que ficava sobrando ainda uma faixa entre 30 metros acima e 30 metros abaixo da crosta da Terra, onde a gente pisa, né? E depois, uma época veio ali, faz pouco tempo, que disse que agora a limpeza ia começar no plano físico. Significa o quê? A limpeza, a remoção das entidades híbridas encarnadas que promovem o comando da Terra, comando maligno. Aí as pessoas dizem, mas não acontece nada, não estamos vendo nada. Sim, porque é todo um trabalho muito bem planejado por seres que não são da Terra. Claro que tem alguns da Terra que ajudam, fazem parte da aliança, mas eles fazem um trabalho tão bem feito que a gente nem percebe. Muitas personalidades encarnadas foram removidas há bastante tempo e a gente viu eles ainda esses dias agora, tá vendo alguns ainda, porque eles têm tecnologias para fazer de conta que aquela pessoa tá lá. Tem várias formas, tem clones, tem holografias, tem aquele sistema de walk-in, de entrante, né? Que vem um outro espírito e toma conta do corpo. Então, tanto é usado pelo bem quanto é usado pelas trevas. Essa questão de clones, né? Por exemplo, de walk-ins. Então, entrantes. É preciso que a gente tenha esse entendimento. Existem coisas que a gente não sabe. Então, não se discute. Mas que tem coisas interessantes ali, tem. E vocês vão ficar sabendo. Tudo no tempo certo. Quando Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse uma coisa muito interessante. E agora nós vamos entender essa parábola. Nós vamos conhecer a verdade. A remoção, ela vai acontecer num prazo curto, porque ela é rápida. Então ela começou em final de 2021. Caso não finalize em 2022, ela vai entrar um tempo em 2023. Mas ela não passa de 2023. Porque não vai passar de 2 anos o tempo necessário para fazer essa remoção. Para remover, então, eles estão fazendo esse tipo de coisa, substituição, 1 a 1, porque senão seria uma guerra civil no mundo inteiro, né? Porque, por incrível que pareça, tem gente de alma boa, mas que se compactua ainda com os crimes contra a humanidade. Vai ser muito duro. Vai ser muito duro para essa alma boa quando descobrir que ela estava contribuindo, colaborando e participando e ajudando crimes que ela vai se sentir horrorizada. Então, eu vi uma frase do John Kennedy Jr. essa semana, ontem. Ele dizia assim: se você não tem um teórico da conspiração amigo, trate de procurar tu vai precisar dele. Tudo aquilo que foi falado por certas pessoas que recebiam informações e que todos se voltavam contra essa pessoa, dizendo que ele era teórico da conspiração, porque é fácil, não entende nada, é teoria da conspiração, não entende, é mentira, não entende, é bobagem, não entende, tá viajando na maionese. É fácil para o idiota útil refutar a informação correta, porque está acostumado a receber só desinformação. Então esses vão ser os que vão levar choque. Então, para esses, eu já deixo aqui repetida a frase do John Kennedy Jr. Trate de travar amizade com um teórico da conspiração, que você vai precisar bem logo, tá? Muito, muito, muito antes que você possa imaginar. E é ele que vai te salvar na hora que você vai entrar em parafuso, né? Porque senão você vai cair como um helicóptero quando perde as hélices. Vai descer de bico. A mídia fez o papel trevoso todo esse tempo. A mídia, ela tem todo um esquema. Aqueles que não fazem pacto com a mídia grande não cria sequer um jornalzinho de boteco. Não sobrevive. Uma rádio, por pequena que seja, se não tiver pacto com a grande mídia, não se associar lá nos seus superiores,
as suas associações lá e receber todas as informações e recursos de assessoria, não se cria. Aliás, acho que nem liberação consegue, porque é tudo um esquema podre. Então vamos dizer que muitos profissionais da mídia desistiram das suas profissões por não compactuar. Outros se revoltaram, foram perseguidos. Outros tentaram divulgar a verdade, foram censurados, foram cerceados, desmonetizados, enfim, atacados de todas as formas. Então o profissional não tem escolha, ele se obriga. Tem muitos jornalistas, almas boníssimas, que não têm alternativa, tiveram que se sujeitar, mas eles vão sair agora, daqui para frente vai começar a mudar, e eu vou dizer por que está mudando, e os insights que estão vindo, que as coisas realmente estão mudando. Quando se falava dos 3 dias de escuridão, é uma metáfora. Nem se sabe exatamente o que é esses 3 dias de escuridão. Que escuridão é essa? Uma coisa é bem provável, que não é uma escuridão de luz. Vai ficar escuro como a noite. Não, acho que não. Não acredito muito nisso. Mas, como eu disse, a verdade não se sabe ainda. Eu já escrevi alguma coisa, já disse várias vezes. Eu acho que a escuridão é das comunicações. Porque sem comunicação você fica no escuro, você não sabe fazer nada mais. E nós estamos a um passo disso, porque todas as mídias elas tinham um comando, um grupo. São 6 grandes grupos que comandam todas as mídias do mundo. E eles têm os satélites, eles têm o dinheiro, eles têm o poder, eles têm o amparo do polvo. O tentáculo da mídia é do polvo. Sem isso não sobrevive, não cria, não se... E ninguém conseguiria. Então vinha lá, daqui a pouco surgiu lá uma rede social nova, essa aqui não faz parte. Mas que ele tem que usar os satélites dos outros, os outros vão botar exigência, ou você faz isso, ou nós derrubamos o teu sinal, você não faz mais nada. Então não teve outra proposta a não ser surgir uma alternativa. Aí vem um homem chamado Elon Musk, que até um tempo atrás eu tinha dúvida se ele estava trabalhando realmente para a luz ou ele tinha sido já cooptado, porque assim, como eu sempre digo, todo mundo tem um preço. Você tem um preço que é diferente de valor. O Elon Musk, ele parece sim que ele é um... Não sei se ele é um entrante, se ele é um pleiadiano encarnado. Ele tem uma missão e parece que a missão dele está praticamente concluída na parte principal. O que ele fez? Primeiro ele teve que jogar o jogo, né? Para não ser eliminado, obviamente. Jogou o jogo, foi até onde conseguia ir, meio que jogando, blefando, porque é preciso blefar com esses tipos, né? Malignos, tem que blefar com eles também. E ele lançou aquele monte de satélites, parece que 8.000 satélites, não sei se já lançou todos, mas o projeto é de 8 e pode se estender a 12.000 satélites. Então ele vai fazer uma grade ao redor da Terra de satélites. E o que aconteceu? Ele comprou o Twitter. Fechou o negócio sexta-feira. Hoje é sábado, quinta, né? Ontem. Esses tempos ele deu aquela ameaçada de comprar só para desnudar. O que foi? Mostrou a podridão que existe dentro das redes sociais. Aquele negócio dos impulsos lá, de tantas curtidas, tantas coisas. 30% ele provou lá que 30% dos perfis eram falsos, fake news, como dizem por aí, que parece que essa palavra virou uma cereja de bolo, né? Agora, ele mostrou toda a podridão. O que aconteceu? Inclusive desmoralizou e caiu o preço, né? Absurdamente, preço de mercado. E depois ele preparou tudo e foi lá e agora deu bote, comprou. Então ele mostrou, ontem eu vi aquilo que chamam de meme, sei lá o que é. Uma figurinha lá, é o Elon Musk com uma gaiola soltando passarinho.
Então ele soltou o passarinho. O passarinho é o símbolo do Twitter, né? Isso tem um significado muito importante. Finalmente, o tombo da grande mídia aconteceu. Só um perfil, só um Twitter, só uma rede? Sim, é a primeira de todas. O que vai acontecer? Não sei, mas que vai trocar de dono, vai. Daqui para frente a coisa agora vai ser muito rápida. Então há uma possibilidade, se há realmente uma possibilidade de haver uma paralisação das comunicações para fazer essas trocas, fazer as prisões, porque vai ser preso muita gente neste mundo por crimes contra a humanidade. Não tenha dúvida, já foi dito tantas vezes que a princípio é em torno de 1 milhão de pessoas. Já foram presas muitas pessoas que foram substituídas, foram removidas. A remoção, a limpeza está acontecendo no plano físico. Não é preciso repetir isso. Nós vamos nos livrar de todo o mal. Isso está na oração do Pai Nosso. É um pedido da humanidade. E o Criador, o Deus, ouviu o clamor do seu povo. Estamos neste ponto. A limpeza, a libertação da humanidade. E vai começar pelas mídias. Porque sem limpar as mídias, a mentira sempre ganha força. Porque ela anda rapidamente. Então é assim, nós vamos ver agora um grande momento da humanidade, a troca das comunicações, a limpeza. Em muito pouco tempo nós vamos ver todas as redes, todas as mídias trocadas de mão. Aí aqueles jornalistas do bem, aqueles jornalistas sinceros, honestos, vão ter mercado. E os outros vão ser removidos. O que vai acontecer com eles não importa a ninguém. Não somos nós que vamos julgar, não somos nós que vamos condenar, nem absolver. Nós só temos que confiar no plano divino. E o plano divino se cumpre. Há uma possibilidade de um momento para outro, todas as comunicações saírem do ar, para fazer a troca. Então aqui não é uma mensagem para criar medo ou qualquer tipo de pânico, porque ficar sem telefone, sem WhatsApp, sem internet, sem qualquer outra coisa ali, até sem televisão de repente. Quantas vezes a gente viveu isso sem nada disso e não teve problema nenhum? Vai dificultar um pouquinho sim, porque a gente tem que entender que tem sistemas que dependem das comunicações. Então, claro que tu não vai sacar dinheiro de banco, não vai pagar pelo cartão, não vai fazer transferência. Então, algumas coisas dificultam ali uns dias, mas é coisa de poucos dias. Dizem, né? Pode ser 3 dias, pode ser até 2 semanas, mas não passa de 2 semanas. E pode ser algumas horas, e pode ser que nem tudo pare ao mesmo tempo. Pode ser que pare uma, depois pare outra, não se sabe. Mas o que eu quero dizer hoje aqui é o seguinte: se você se deparar com uma situação que nada mais funciona de uma hora para outra, fique calmo, fique tranquilo, não entre em pânico. Relaxe, aproveite para meditar, para avaliar a tua vida. Os mercados, as farmácias, têm produtos para suportar 6 meses. Não é só alguns dias aí, 3, 4 dias, 1 semana, no máximo 2 semanas. Mas é mais provável que seja ali alguns dias apenas, né? Menos de 10 dias. Se você não tem alguma coisa em casa e falta, tem um mercadinho aí da esquina que te conhece, ele te vende, depois tu vai lá e paga quando volta a funcionar tudo, né? Ou então o vizinho te ajuda, vai ser talvez uma prova para as vizinhanças também, trabalhar a solidariedade. Ninguém vai ter problema. Vai haver tumulto? Vai, porque tem as pessoas que enlouquecem por qualquer coisa, mas daí vai fazer o quê? Problema delas. Você fique calmo, tranquilo. Até porque não é certo que isso vai acontecer. É uma possibilidade. Se acontecer, saiba que é isso que está acontecendo. Não entre em pânico. Calma, tranquilidade.
O mundo não está acabando, pelo contrário, vai voltar tudo melhor. Ah, depois que voltar, vai ser uma coisa maravilhosa. Só em pensar em se libertar desse regime opressor, impositor, mentiroso, satânico, que está em cima de nós não com 2 garras, com todas as garras possíveis e imagináveis, vai ser a libertação. Chega de dor e sofrimento. Aí nós estaremos livres para começar a ver as coisas de fato. Vai vir a verdade. Toda a verdade vai ser anunciada pela nova mídia. A mídia atual não vai anunciar a verdade. Isso é uma coisa lógica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Apocalipse, que ensinaram para nós que o Apocalipse tinha que ter medo dele, porque ele era destruidor. Sim, ele é destruidor da mentira, porque o Apocalipse é a verdade revelada. Vai destruir aquele que te manipulava, aquele que te oprimia, aquele que sempre te explorou. Chega de ser escravos deste regime satânico que se apoderou da terra. É a hora da libertação, é a hora do Apocalipse, é a hora da verdade. O tempo é chegado. Então, vamos manter nossa confiança, porque o pior já passou. Agora daqui para frente é só coisa boa. Então agora eu vos deixo com um abraço de luz para cada um. Namastê.